Bom dia. A paz. A gente estava aqui, agora são 9h22, né? Demoramos um pouquinho para entrar, porque aconteceu tanta coisa agora de manhã, desde de madrugada, e o agir de Deus Pai tá assim tão intenso que é como se a gente não quisesse sair de perto dele. Só que ele tá com a gente sempre, né? Então... Bom, hoje é quinta-feira, estamos aqui em São Paulo, são, como eu disse, 9h22, estamos com 18 para 19 graus. Hoje é dia 6 de agosto de 2026 e no calendário bíblico que nós estamos seguindo, que eu repito todos os dias, né, porque existem outros calendários que aí cada explicação vai para quando aquela data começou a ser contada, né? Mas basicamente nós estamos em obediência ao Pai, seguindo neste até que Ele mande mudar alguma coisa. Ponto. Estamos no 5º mês de Av. Hoje é o 23º dia. Oi, Jaque, bom dia. Bom dia, Jaque. Shalom. E assim, tivemos tantas coisas, gente sonhando com perfume, com números, né? Pessoas trazendo testemunhos desde ontem, aí alertas da Defesa Civil dizendo cuidado com o ciclone extratropical que está se formando do sul e vindo para o sudeste. Nós sabemos que tudo isso na natureza existe, mas quem manda em qualquer coisa é o Pai. E quando Ele manda, tudo obedece. Jesus já provou isso, né? Ontem à noite a gente fez os nossos trabalhos de intercessão e oração, e aí no início da madrugada, né, era meia-noite e pouco, eu escutei um estrondo, ou seja, papai falando lá de cima, só um trovão forte, abalando, e a água desceu. E eu estava tão tranquilo que eu virei de lado, tinha acabado de dar uma madeira para o João, trocar ele e tal, eu falei: Pai, o Senhor está cuidando, se for para as crianças irem para a escola, para a gente ter o nosso momento que nós estamos gostando tanto de gravar a palavra, que o povo está esperando e tal, não por nós, né? Não esperem por nós, sigam Ele, porque essa palavra nós estamos aqui divulgando como uma forma de impulsionar as pessoas, de incentivar as pessoas a buscar direto Ele. Porque não existe líder ou pastor que tenha que prender as suas ovelhas, até porque não somos, os pastores não são donos dessas ovelhas. Todas essas ovelhas são dele, nós somos ovelhas deles. Você só né? que quem entrou até agora, a Jaque, a Gabi. Oi, que Gabi. Bom que você conseguiu, o Ney, a Maiara, né? Bastante gente. Bom dia, gente. E aí, bom, falando dessa parte de pastores, nós temos muitas palavras, né? Inclusive nos grupos, para quem acompanha, eu faço estudos à tarde, né? Que é o tempo que eu tenho um pouco mais livre, né? Para me entregar a buscar palavras de várias pessoas que estão pregando na internet, com vídeos curtos. E aí, para quem quiser, acompanhe nos grupos, né? Eu costumo postar em vários grupos, e muita gente está falando em lugares diferentes exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui, né? E é exatamente a palavra que Ele deu para nós dissertarmos após o maná de hoje,
que está em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 ao 29. Né? Então, vamos para a palavra ou para o alimento diário, né? E depois a gente dá uma sequência daquilo que ele nos deu de entendimento daquilo que várias pregações, tanto de profetas que vieram contar tudo aquilo que iria acontecer no final dos tempos a partir de Jesus, e Jesus veio para confirmar tudo aquilo. Né? Ariadne, bom dia. Bom dia. Que bom te ver aqui. A Paraxá de hoje puxa todo esse assunto e, na verdade, o assunto começou ontem à noite e a Paraxá já está respondendo. O senhor é demais, né? Só completando, né? Eu esqueci. Eu comecei falando que desceu a água, fez um estrondo, não sei o quê. O céu hoje está azul, limpo, não tem uma nuvem aqui, pelo menos aqui, né? Fora que a hora que eu abri a porta para vir para o jardim, o cheiro, o perfume, a fragrância das flores que estão brotando das árvores, nós temos 2 árvores aqui de pitangueira, isso veio como uma muda, que era da casa da minha bisavó, da avó do meu pai. A gente morou lá, eu era pequeno e tal, e quando acabou, minha avó trouxe isso num vasinho, e hoje são 2 árvores grandes, que quando a gente mudou para cá não dava nem fruto. E agora, no ano passado, ela deu bastante, tanto que o próprio João até já começou a comer, e esse ano tá gigante. A fragrância do perfume tá maravilhosa. Tá incrível. Ela toma... É uma flor branquinha que parece aquela dama da noite, sabe? Muito cheirosa. Bom dia, Thaís. Shalom, bom dia, Mariana. E isso diz respeito à mudança de estação. Aí muita gente fala, nossa, mas nós estamos em agosto, né? O inverno começou. Neste calendário fixo que nós temos, e a gente está aprendendo que o calendário de Deus não é fixo, né? Ele vai mudando conforme o tempo. E ele está abreviando os tempos também. Então, nós estamos vendo que as folhas que deveriam cair durante o inverno já caíram todas. As flores que vêm no início da primavera já estão começando, nem estamos no meio, né? Ou estamos em meados do inverno, já está começando as flores e fortes, e os frutos vão vir antes do tempo. Ou seja, a estação de mudança já chegou. Vamos lá? Então, a palavra em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, diz assim: deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, porque os dízimos naquela época não era necessariamente o dinheiro, era o gado, era o cereal, enfim. Era o que você produzia, né? Então era para levar para comer, para usufruir junto com o Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Ele. Aí, hoje, uma irmã falou que teve um sonho e que um antigo pastor dela perguntava, aí, quem é que está te guiando agora, né? E eu prontamente falei com ela, esse sonho está te treinando, porque a resposta o seu guia é Jesus Cristo, não é mais nenhum homem ou mulher aqui na terra. Só existe um pastor. Onde que isso está na palavra, né? Aí ele me levou em Ezequiel 34. Ezequiel, Antigo Testamento, ele já estava profetizando o que estava acontecendo agora. É o que eu estava falando aqui no começo. Que é o seguinte: eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas.
Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei, e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. E encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, por isso que ele tem avisado que a fé institucionalizada vai ruir, já está ruindo, né? Qualquer pessoa que tenha... Quer ir lá? Licença, gente, é que o Ralph teve que ir lá ver minha sogra que está chamando, mas eu vou continuar aqui. Então, ele diz assim, que ele está, sabe, cuidando de cada ovelha pessoalmente, tá? E que hoje em dia, quem criou qualquer tipo de, não digo empecilho, mas assim, sabe quando você coloca uma intermediação entre os homens e Deus, né? Não está fazendo bem o seu papel. Porque o sacrifício de Jesus rasgou o véu do templo, justamente para que isso não fosse necessário. O único intermediário entre nós e o Senhor é Jesus Cristo, mais ninguém, sabe? Então, aqui nessa palavra, em Ezequiel 34, ele vem a confirmar isso, sabe? E aí, quando ele fala que é para levar os dízimos ao Senhor, né? Aqui no Velho Testamento, quando o sacrifício de Jesus ainda não tinha sido manifesto, as pessoas levavam o dízimo ao sacerdote, certo? Quem é o nosso sacerdote hoje? Que o próprio Ezequiel profetizou? É o Senhor. A gente deve levar, né, o nosso dízimo ao Senhor e perguntar para Ele: Senhor, o que eu devo fazer com o seu dinheiro? Com o seu recurso? E quanto? Eu estou falando de dízimo mesmo, só de 10%? Aí a gente vai para Mateus capítulo 5, que nós lemos essa semana. Não foi à toa que ele fez a gente ler. Quando Jesus, ele sobe a régua de tudo, né? Se ele entrega o Espírito Santo, Consolador e Orientador, para que a gente, né, ande de forma mais reta, né? Ele garante essa ajuda. Ele diz: não basta não matar o seu irmão, você não pode ter raiva. Não basta não adulterar, você não pode olhar com cobiça para outra mulher ou para outro homem, entendeu? Da mesma forma, não basta você só dividir o seu dinheiro entre o que é seu e o que é de Deus. É tudo dele. É tudo dele. E a gente precisa fazer isso com alegria, porque quando nós recebemos um recurso do Senhor, nunca é só para a gente, é para o reino, é para nós também, porque Ele não deixa nenhum filho desamparado, mas é para nós também, e a gente precisa apresentar para Ele. Nós precisamos ser mordomos, né, dos recursos do Senhor. E ele vai falar disso aqui. Ele continua assim: comam o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite, das primeiras crias das vacas e das ovelhas. Para quem chegou agora, nós estamos na leitura de Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Mas, se o local que o Senhor escolher como santuário for longe demais e se tornar difícil ir para lá com os seus dízimos, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, porque as pessoas faziam uma peregrinação até
Jerusalém. Não, aqui em Deuteronômio eles estão no deserto ainda, né? Mas ele também já está avisando sobre se no futuro ficar muito longe, entendeu? Então vocês poderão vender uma parte das colheitas correspondentes ao dízimo e levar o dinheiro ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Chegando lá, usem esse dinheiro para comprar o que a sua alma desejar, né? Vacas ou bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então comam festivamente ali, na presença do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se, você e a sua família, né? Não esqueçam que devem partilhar com os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam propriedades nem colheitas como herança do Senhor. E aqui nessa época, e eu creio que isso continua valendo. Oi Débora, bom dia. Oi Rafael, bom dia. O Senhor deixava bem claro, né, que tinham algumas pessoas que precisavam, né, ser o foco dessas ajudas, né, além da nossa família, entendeu? Para onde que o dinheiro do Senhor iria. Aí ele coloca aqui que é o levita, né, ou seja, aquele que está focado na obra de Deus. Ele coloca o estrangeiro, né? E hoje não é só o estrangeiro que mora em outro país, gente, não é isso. Olhos espirituais, sabe? É aquela pessoa que ainda está fora da fé, né? Que ela precisa de ajuda, que ela ainda não tem um amparo ali do Espírito Santo para ter a direção de Deus sobre o que ela deve fazer com os recursos. E por isso ela pode estar empregando de forma errada. E aí ela está numa situação ali difícil, tá? O órfão, né? Que está sem pai para prover ou proteger. E a viúva que está sem marido para isso também, tá? Porque antigamente é aquela coisa, tem que focar no tempo da palavra. Uhum. A viúva, antigamente, os homens saíam ou para caçar, ou para plantar, ou para guerrear. E muitas vezes não voltavam. Elas ajudavam, sim, muito. Elas sustentavam o lar, né? Mas elas não eram o alicerce forte, a força. Elas sempre foram, as mulheres sempre foram um elo de ligação entre a força do homem, que é a liderança da família na terra, deveria ser, né? A liderança da família na terra, se ele andar no caminho de Deus, dentro dos preceitos, e o celestial. Ou seja, a antena de ligação, né? Quando falta uma peça disto, algo vai ficar manco, né? E geralmente quem sofre disso tudo não só as pessoas, mas os filhos, porque vão ficar desamparados no caminho que eles tinham que ter uma referência, eles perdem a referência. Se o homem morreu na guerra ou teve algum problema, enfim, aquela família fica toda desamparada, né? E aí é importante que a comunidade que está ali, quem está recebendo recursos do Senhor, ajude essa comunidade a continuar saudável, mesmo se um outro homem estiver faltando. Tem os exemplos de Jó, o próprio exemplo de Davi, sim, né? Em tantas e tantas coisas. Vem mais pra cá. Não, o seu rostinho, meu amor, que fica bem, cortando seu olho. eu tenho que arrumar aqui, Isso. né? É que aí ela olha aqui e acha que tá torto. Aí ela corrige, só que aí eu caio da tela. Bom, continuando, versículo 28 diz: de 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolham na cidade onde moram. E isso é para os levitas que não receberam herança como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Assim, eles poderão comer com fartura e saciar-se. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o trabalho de vocês. Ele dava essa orientação aí de 3 em 3 anos para ter um volume de colheita suficiente, né? Porque toda a vida daquele povo era baseada na agricultura, na caça, como o Ralph explicou. Quem trabalha sabe que
A plantação não vem uma vez por mês como um salário hoje, né? Quem trabalha assalariado ou quem é autônomo e recebe por serviço é diferente. Antigamente você plantava e tinha que esperar a época da colheita. E quando vinha a época da colheita era muita coisa, tinha que guardar para o outro tempo que não ia ter colheita. Os animais a mesma coisa, né? Ele tem um tempo para gestação. Quando vem a gestação, não é uma atrás da outra, a não ser que você tenha uma grande criação, que tem muitos animais, né? Mas naquela época não era assim, né? E detalhe, e como era necessário uma certa peregrinação para, né, deixar esses dízimos no lugar onde o Senhor indicava, ele não ia fazer o povo ficar viajando todo mês com gado, com família, com criança, com idoso, não, né? Então a gente precisa realmente trazer isso para a nossa realidade. Hoje, a cada receita que entra, nós temos aí, né, a facilidade de enviar imediatamente esse recurso para quem o Senhor destinar, na hora, né? E até por uma questão de organização é melhor que seja assim, porque senão se a gente esquece, de repente, né, dá outro destino que o Senhor não queria. Vai embora. E como está na palavra lá em Ageu que a gente leu essa semana, quando vocês buscavam as suas coisas, eu fazia, vocês iam buscar no celeiro 20 porções e eu fazia deixar 10. Vocês iam buscar 50 litros de azeite e eu deixava 20. Ou seja, escorria pelo meio dos dedos. Então, a indicação hoje, onde você está buscando seu alimento espiritual? Com quem você está congregando? É importante congregar. A Bíblia diz que você precisa congregar. Quando a gente fala, olha, toda essa institucionalização da fé está ruindo, não quer dizer que você não tenha que ter a sua comunidade de irmãos em Cristo para isso. É necessário. E não é você que corre atrás, é o Senhor que traz as pessoas, sabe? Conforme a gente vai se juntando e ali está um alimentando os outros, né? Nós aqui recebemos palavras de força todos os dias dos nossos irmãos e também enviamos palavras para eles e oramos por eles e temos certeza que tem pessoas orando por nós também, sabe? E a guerra é forte. Exatamente. No nosso grupo de oração, né, que a maioria hoje é a mulherada, né, que está começando e trazendo os maridos. Mas um tem que começar para o outro ver e começar a se interessar. Exato. Então, no nosso grupo é assim que as coisas funcionam. A gente tem orientado conforme o Senhor está nos guiando. Olha, recebi tanto. Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Olha, envia por irmão tal. Entendeu? É claro que tem pessoas chegando que vêm com aquela questão do hábito, né? Eu vou entregar na mão do meu pastor, da minha pastora, sabe? E acabam entregando para nós que na maior parte das vezes estamos ali ministrando. Mas nós sempre fazemos questão de esclarecer. Olha, aqui no Geração Eleita e por onde a gente passar, né, Ralph? O único pastor é Jesus, né? Pergunte ao Senhor se não tem outras pessoas do grupo que ele também quer abençoar, entendeu? E não só do grupo, né? Não Às só vezes, do grupo. Alguém que você passou, viu ou conhece que tem necessidade, porque isso é oferta. Exato, tá? Então, isso... É assim que a gente tem, né, vivido e o Senhor tem nos abençoado por isso. Ele diz aqui não, agora ele falou só até o 28 mesmo. Bom, dessa palavra o que dá pra gente tirar assim de firmeza, né? O quanto o Senhor realmente frisa a questão da alegria, né? Da gente usufruir daquilo que é dele, porque nós somos filhos, né?
e herdeiros, e o quanto é importante a gente ter consciência de sermos mordomos daquilo que Ele está permitindo que a gente administre, o quanto a gente pode fazer isso com alegria, porque além de ser uma grande responsabilidade, é um privilégio, né? E como é maravilhoso você ter essa responsabilidade para compartilhar com os irmãos. Não é tipo, é muito bom ter para abençoar o outro, porque você não tem nada, não é seu, né? É de Deus. O que você tem? Você tem a responsabilidade, você tem o privilégio de cuidar das coisas do Senhor para ser veículo, para ser instrumento na mão dele e, sim, abençoar os seus irmãos e também ser abençoado, né? A Sandra chegou, bom dia. Bom dia. A paz. Agora você dá... a gente vai ler aquela palavra que já estava designada? Qual? Ou você já leu? Não, antes? Eu já li. Agora é uma palavra para a direção do dia. Então é isso, Pai. Obrigado. E eu te peço mais uma vez um direcionamento para agora. Para nós, para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Bom, ele nos deu aqui a palavra no livro de 2 Samuel, capítulo 3. Eu não sei se o Ney ainda está assistindo, mas Ney, o sonho que você teve, a resposta está aqui nessa palavra. Eu nem vou ler ainda, mas ele está me dizendo que a resposta está aqui, tá bom? Que ele te deu lá os números, tá? Então, vamos lá. Ele diz assim: esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Olhos espirituais. Qual é o reino de Saul que está cada vez mais fraco? Nossa carne. E o mais forte de Davi é o homem segundo o coração de Deus, ou seja, o nosso espírito. Ele falou amém. Que bom que ele ainda está assistindo. Amém. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Amnon e era filho de Ainoã de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Aquite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. À medida que a guerra continuava entre o reino de Saul e o reino de Davi, Abner foi se tornando cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa, filha de Aia, que era uma das concubinas de Saul. Vou dar uma pausa aqui para falar da Rispa. Foi graças à história da Rispa que eu me converti, eu entreguei minha vida ao Senhor. Porque a Rispa, como concubina de Saul, lá na frente, né? Você vê, aqui o Davi ainda não era rei, tá? Mas lá na frente vai ter uma passagem onde o povo começa a passar fome e Davi pergunta: Senhor, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para o povo parar de passar fome? Qual foi o pecado que nós cometemos? Né? E o Senhor revela que Saul tinha sido muito severo com um determinado povo. Eu acho que eram os Gebeonitas. Depois eu posso conferir. E aí algumas contas teriam que ser acertadas. Até que Davi então vai conversar com esse povo, né? E nessa conversa ele fala: Senhor, conversou com o rei daquele povo, né? O que está acontecendo? O que nosso povo está devendo para vocês, né? E ele diz: não, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só foi Saul que
que errou conosco e eu quero a descendência dele, né? Ou seja, Davi deveria matar a descendência que ainda restava de Saul. E Rispa, como era concubina, né, de Saul, como foi concubina dele, tinha filhos dele, tinha 2 filhos dele. E esses 2 filhos dela foram mortos, mas não foram enterrados, o que na época era uma grande humilhação. Só que ela, como mesmo, ela falou: não, eu vou cuidar do cadáver dos meus filhos, bicho nenhum vai comer, né, para que eles tenham um fim digno. E ela ficou por meses guardando os corpos dos filhos dela, até que Davi ficou sabendo disso e foi, né, resolver isso para ela e enterrou os filhos dela com dignidade. E só quando ele fez isso é que o povo parou de passar fome. Então não bastou só pegar e acertar as contas, sabe? E pagar o que eles estavam devendo. Não, eles tinham que fazer a coisa. É uma passagem muito forte, Mariana. Eles tinham que fazer a coisa direito e eles não fizeram. E só quando realmente fechasse o ciclo é que ia resolver a fome de verdade. E ali, quando eu conheci essa história através de uma peça de teatro de um grupo chamado Companhia Nice, que é daqui de São Paulo, mas eu estava no Mato Grosso e esse grupo foi para lá, né? E aí, qual foi a ficha que me caiu? Gente, se essa mulher se entregasse à dor, pensasse só na dor dela, quantas pessoas estariam passando fome por conta disso? E quando nós nos entregamos somente à nossa dor e não entendemos que tudo que diz respeito a nós também atinge outras pessoas que dependem da gente, e aí? Né? Então, esse aqui, ó, estava extremamente sobrecarregado naquela época, porque como nós tínhamos perdido um bebê em 2016, eu carregava essa dor, né? E estava sobrecarregando ele e faltando na minha família. E ali o Senhor encerrou isso, né? E ali eu entreguei minha vida para Ele. Então, aqui então o Abner, abusando da sua posição, tomou para si a Rispa, que era uma das concubinas de Saul, e quando Isbosete, que era herdeiro de Saul, né, soube disso, perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina do meu pai? Foi tirar satisfação. Só que o Isbosete, de verdade, ele era um boneco ali como rei, ele não tinha autoridade. Quem estava tomando todas as decisões no reino era o Abner, né? E Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão que pertence a Judá para ser tratado dessa maneira? Ele chamava o povo de Judá de cão, né? Eu tenho sido fiel à família de Saul, seu pai, aos seus irmãos e amigos, e não permiti que caíssem nas mãos de Davi. É essa a recompensa que eu recebo? É justo que você me chame a atenção por causa dessa mulher? E Deus é testemunha, se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou fazer, que é transferir. Aí ele já entrou para... Não foi uma ameaça, não. Ele afirmou: eu vou entregar o seu reino a Davi a partir de agora, só porque você veio tirar satisfação comigo, né? Então ele ainda falando que Deus era testemunha, que se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou fazer, que é transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete nada respondeu, pois teve medo das palavras de Abner, né? Então Abner mandou mensageiros a Davi com a seguinte proposta: de quem é esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel. Porque naquela época o povo estava dividido, né? Tinha o povo das 10 tribos em Israel, e a tribo de Judá, do lado de Davi. E aí respondeu Davi: muito bem,
farei o acordo com você, mediante uma condição. Eu quero que me traga minha esposa Mical, filha de Saul. E Davi mandou este recado para Isbosete, filho de Saul. Mande-me de volta minha mulher Mical, com quem me casei em troca da vida de 100 filisteus. Né? Então, Isbosete tirou Mical do seu marido, Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. Paltiel, chorando, acompanhou a sua mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: volta para casa agora, Paltiel. E ele voltou. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando-os do seguinte: há muito tempo vocês têm desejado que Davi seja o rei de vocês. Chegou a hora, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi eu vou livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos. Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade que havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. Abner veio acompanhado de 20 homens e Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: eu prometo que reunirei todo o povo de Israel e o Senhor será feito rei, conforme sempre desejou. E Davi se despediu de Abner e ele voltou em paz. Logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi, Joabe era o chefe da guarda de Davi, né? Oi, Emília, bom dia. A paz. E os soldados de Davi voltaram Então, logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi voltaram de um ataque, trazendo com eles muita coisa que conseguiram tomar do inimigo. Quando Joabe chegou com todo o seu exército e soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, procurou imediatamente o rei e perguntou. Detalhe: o Abner, numa outra batalha, na batalha que Saul morreu, matou o irmão de Joabe. Então tinha uma rixa entre eles, né? Que foi por isso que Joabe foi tirar a satisfação com o rei. Oi, o que o senhor fez? O que foi que o senhor fez? Por que o senhor deixou Abner ir embora em paz? Né? Sabe perfeitamente que ele veio aqui como espião, para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar. Quando Joabe saiu da presença de Davi, mandou mensageiros Joabe foi tomando decisão por si próprio. Ele não teve autorização de Davi para fazer o que ele ia fazer aqui. Mandou mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, na covardia, gente. E isso não se faz com guerreiro nenhum, nem com seu inimigo, né? Perto do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele. E ali mesmo o feriu na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner tinha matado. Depois vocês vão ver lá na frente, quando Davi morre, antes de morrer ele fala para Salomão: acerte as contas com Joabe. Entendeu? E Salomão vai atrás dele dentro do templo. Não mata ele no templo, mas vocês acompanhem essa história. Joabe foge para o templo, né? Achando que ele estaria protegido, e não. Uhum. E aí quando Davi, versículo 28 aqui do capítulo 3 de 2 Samuel, quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família de seu pai são os culpados. Que a sua família e todas as gerações sejam castigadas com fluxo, lepra, que usem muletas, que hajam mortes pela espada ou que necessitem de pão. Davi estava muito bravo. Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pela morte de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Azael na batalha de Gibeon. Então Davi ordenou a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem suas roupas, vistam roupas de luto, vão à frente do cortejo fúnebre e chorem e lamentem a morte de Abner. Ou seja,
Davi era rei, não tinha essa de ser boneco na mão de chefe da guarda, não. Por quê? Porque a fé de Davi estava em Deus e não nos homens. Oi, Ceilânia, paz, seja bem-vinda. Então Abner foi sepultado em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou ao lado da sepultura de Abner, e todo o povo fez o mesmo. O rei expressou este lamento por Abner: ó Abner, por que era preciso que você morresse como morrem os perversos? Suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés estavam acorrentados. Você caiu como alguém que é morto pelos filhos da maldade, vítima de uma traição. Ou seja, o Joabe estava passando vergonha na frente de todo mundo. E todo o povo chorou novamente a morte de Abner. No dia do sepultamento, o povo insistiu para que Davi comesse alguma coisa antes que o dia terminasse. Porém, Davi não aceitou e fez esse juramento: que Deus me castigue com todo rigor se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. E todos os que ouviram isso concordaram com ele. Aliás, tudo o que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Davi disse aos seus oficiais: vocês não percebem que um grande homem e um grande líder caiu hoje em Israel? E mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra 2 filhos de Zeruia? Ele não podia fazer nada contra o Joabe e o irmão dele. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. Ele não podia fazer, mas o filho dele podia. Por isso que lá atrás vocês vão ver isso acontecendo. Fala, meu bem. 38. 19. Viu, Ney? Eu vou ler de novo aqui, versículo 38 dessa palavra, que é a soma de 19 mais 19. Davi disse aos seus oficiais: vocês não percebem que um grande homem e um grande líder caiu hoje em Israel? E mesmo... Esse é o versículo 38. Então, muitas vezes, né, só para realçar este ponto, o versículo 38, né, muitas vezes existem líderes que estão sendo tocados por Deus ou autorizados por Deus a serem manipulados pelo inimigo para a benesse da missão. É difícil da gente entender o agir de Deus, porque tantas vezes na própria palavra ele diz: eu coloco os líderes e eu tiro os líderes, porque eles estão a meu serviço. Inocente aquele que acha que o inimigo invisível de Deus, que manipula os seus exércitos e atua sobre as pessoas que são fracas para se proteger quando estão longe do Espírito Santo, tem alguma liderança. Ele também apesar de ter força, ele também é peça manipulada por Deus, porque tem algo muito maior que ele para ser feito, que é a missão. Ele não usou Nabucodonosor? E Nabucodonosor depois não ficou vários anos ruminando igual um animal na selva? Até reconhecer que até Deus reconhecer é Deus? Que existia um único Deus, e depois foi restituído, e aí ele passa a liderança ou o reino para o seu filho. Tem muita coisa que aqui Davi, ele diz: eu não posso fazer nada, porque ele tinha um juramento. Muitas vezes a gente tem alguns compromissos que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode entregar para Deus, e Ele vai dizer qual é a estratégia que a gente tem que tomar para que a missão dele continue sendo honrada e cumprida.
Então essa... Ah, meu Deus, Diga. olha isso. Fale. No dia... Essa foi uma palavra que o Senhor nos entregou no dia 5 de novembro de 2022. Você conhece essa data, Mariana? 5 de novembro de 22. Onde, né, um grande líder um grande líder caiu. que caiu, mas que até então as pessoas vão entender, estava sendo usado por Deus para ensinar o povo sobre alguma coisa, entendeu? E tudo vai vir à tona, tá? Bênção dobrada, não há nada. Tá aqui anotar, agora que eu vi a anotação aqui, eu falei, gente, tudo tá acontecendo no micro e no macro, sabe? Ele tá pedindo para eu ler. Porque quando aconteceu o que aconteceu no dia 5 de novembro de 2022 e que virá à tona, que eu não posso falar aqui, senão a live vai pro saco, né? Então, o meu sentimento não era de comemorar. Nunca foi. Nunca pode ser. Entendeu? Um filho de Deus nunca pode ter esse sentimento. Mesmo que seja um inimigo. Exatamente. Era o que Davi estava fazendo aqui. Davi não estava comemorando a morte de Abner. Muito pelo contrário, estava lá no cortejo chorando de verdade. Entendeu? E aí, o Senhor falou aqui para mim, seu sentimento está certo. Não há o que comemorar. E sem dúvida, não é esse o sentimento do rei. Quem era o rei na época, quando isso aconteceu? Ele estava entregando o reinado. Ia ter que entregar o reinado para um farsante lá. Mesmo sabendo toda a manipulação que aconteceu por detrás. Mas ele não comemorou também não. E aí, ele falou, não é o seu sentimento, nem é o de ninguém que me honra. Mas o mundo está doente, e muitos farão e falarão atrocidades que serão retaliadas com força. Será uma limpeza geral. E continue leal. Ele pedindo pra gente, guarde até que eu autorize falar. Você precisa de muita proteção. Dá autorização agora. Todos estão acampados contigo. Gente, ele nos revelou isso exatamente na data e no momento certo. Do acontecimento. Exato. Era de noite quando ele nos falou isso. E aí logo em seguida nós vimos alguns outros irmãos falando disso na internet que só veio a testificar. E eu, gente, eu não tô doida. Olha só. E aí alguns acontecimentos posteriores que teriam posse para acontecer e tudo mais... Incrível como as pessoas que deveriam estar felizes estavam chorosas. Principalmente as mais próximas mulheres, né? Mas está tudo documentado. Tem muita gente que guardou todo esse documental e no momento certo que tudo isso for colocado no ventilador mundialmente, né? Assim como está sendo colocado este outro lá de 2020, que o Dr. Falso, né, manipulou tantas e tantas coisas, e o mundo caiu. Foi o maior experimento social mundial usado para manipulação do povo em cima do medo. Muita coisa existiu, sim, continua existindo, né? Muita coisa foi real, sim, continua sendo real, mas a manipulação foi brutal, de todos os lados. E Pai está dizendo, quem poderia fazer alguma coisa estava de mãos atadas, mas Ele vai agir, já está agindo. E a coisa vai ficar feia. E muita gente que até agora ainda não pediu desculpas, eu não sei se vai ter cara para pedir desculpa,
né? Ou se vai ter hombridade, porque assim como estava na palavra, né? Se a sua intenção era levar vantagem sobre aquela situação, aquilo que você tem dentro você transparece. Se a sua intenção não era essa, você vai temer a Deus, porque Ele vai mostrar que Ele continua sendo Deus, e vai buscar uma correção própria no arrependimento. Olha só, como Ele tinha nos avisado que isso que ocorreu no dia 5 de novembro iria acontecer. Ele nos avisou no dia 12 de outubro de 2022. Ele falou agora, filha, vai lá em Deuteronômio 34. Deuteronômio, gente, eu não tenho como escrever isso agora, inventar isso aqui da minha cabeça, tá? Até quem acreditar, acredita, quem não acreditar também, paciência. 12 de outubro de 2022, o Senhor escreveu para nós: o líder escolhido por mim, ou seja, ele escolheu o tal do Abner para estar lá, entendeu? O inimigo, ele escolheu, foi dedo de Deus fazendo aquilo. O líder escolhido por mim passará o líder escolhido por mim, que era o que estava lá, passará o bastão um pouco depois da posse, pois terás cumprido sua missão. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele vai passar o bastão porque ele não vai estar vivo mais, entendeu? Aqueles que estão levando o povo à desgraça terão um fim trágico. Não lhe será permitido continuar. Haverá muita comoção. Preservem-se. Né? Pai. O tempo está chegando. E o sonho do perfume está sendo esse. Mudança de estação. Mudança de estação. Só que agora vai exalar perfume. Para aqueles que o seguem, lógico. Porque para os outros... Mas detalhe, não coloquem as suas esperanças em homens. Nenhum. Não é o peão do tabuleiro, é quem move o tabuleiro. É o Senhor, tá? Não vão cair na loucura de ficar discutindo em rede social, em churrasco de família, sobre esses assuntos e criar inimizade, sabe? Foge disso. Cristão não faz essas coisas. Pelo menos aquele que não brinca de seguir Cristo. Não perde tempo. Aí a Mariana, não sei porquê, mas eu sinto que tá me servindo no micro também. Sim, Mari. Sempre. Sempre, vai ser tudo junto e misturado. Nós vamos vivenciar tudo ao mesmo tempo. Mas... eu vou ter que ficar digerindo isso. Gente, eu acho que por hoje é só. Muita coisa. A intenção é aquilo que Jesus falou. Parábola da ovelha perdida, né? Quando uma ovelha se perde, você larga as 99 e vai buscar aquela. E quando você encontra, você volta e festeja com todas. Porque ele disse também para os fariseus: eu não vim aqui buscar aqueles que já estão sãos ou bem. Eu vim buscar aqueles que estão doentes. Ou seja, quem está afastado dele. Outra coisa, ele diz: se o seu olho pecar, com intenção arranque-o fora. Não é para a gente levar para a carne, é para levar para o espiritual. Se o seu olho espiritual peca com a vontade, a intenção, busque o Espírito Santo para salvar o seu espírito e andar no direcionamento que ele quer. Não fique desejando as coisas que o corpo, que a carne desejam, porque a carne é carne e ela vai ficar, mas o espírito vai. A Gabi tá falando: minha irmã, tem uma coisa para te contar sobre essa palavra de hoje, depois eu te mando mensagem. Gabi. Já mandar agora, mulher, porque eu não... Pronto, ela vai ficar se remoendo. A Mariana vai ter que me contar depois. Tudo é olhos espirituais, principalmente porque o que já aconteceu lá vai estar acontecendo aqui. Então, como ele sempre é um pai
cuidadoso com os seus filhos, ele avisa antes. A Jaque, obrigada, papai, pela porção de hoje. Minha filha, você e o Ney, tem alguma dúvida que vocês estão sendo grandemente usados pelo Senhor? Que vocês têm que andar muito juntinho? Tem alguma dúvida? Né? Mas ele direciona, não é pela força do nosso braço. É só a intenção. É aquilo que eu acabei de falar. Deus pede, tenha a intenção de me buscar. Eu faço o resto. Só isso. Ele diz, me busque que eu acrescento. Inclusive aqui. Gente, ele tá pedindo um louvor. Ah, pronto. Sheilane tá aí? Sheilane tá aí ainda? Dá um oi. O nome dela veio aqui. Foi ele que buzinou, tá? Que daí eu chamo você aqui na live. Dá um oi aí, se você tiver ainda. Deixa eu ver. Ela tava aqui, ó. A Ariadne, ela tinha falado aqui, nada escondido que não há de ser revelado. Sim. Pois é, minha irmã. A tia Sônia tava aqui. Amém, nem vi, perdão, tia. Lembrança aí pro Paranazão. Deixa eu ver aqui o que mais. Peraí. Que eu perdi. Tanta gente, né? Hoje, graças a Deus. Olha. Até eu tava lá. Jura? Ih, eu acho que a Sheila não tá mais não. Mas é esse louvor aqui, amor. Acho que a gente vai ter que se arriscar. Qual? Aqui que você mandou pro Ney. Mandei pro Ney? É que tá no seu celular. Sheilane, obrigada pela palavra de hoje, irmãos maravilhosos do Senhor. Foi confirmado, o Ney, foi confirmado aqui o sonho. Amém. Sheilane, eu vou te chamar aqui, mulher. Peraí. Entrar ao vivo. Aceita aí, minha irmã. Faz um gente, por favor. Faz uma capelinha. Tô aqui pintando o cabelo. Não tem problema. Bom dia. Olha o meu, ó. Comissão. Estamos ótimos. Deixa o senhor escolher o louvor e por favor. Tá ruim a ligação. Para você louvar algo que o senhor vai te inspirar. Vamos lá no jardim? Vamos. A gente vai mais perto do jardim lá para o sinal ficar melhor. Melhorou aí? Melhorou. Eu não sei se eu consigo, porque eu tô aqui no salão. Ué, você tá falando, você consegue cantar. No salão pintando meu cabelo. Tá lindo. Então vai, louva pra gente. Deixa eu pensar. Abençoando o local aí também. Oi? Vai estar abençoando o local também aí. Sim. Muitos clientes aqui. É bom. Deixa eu ver aqui alguma. Tô tentando lembrar. Se vocês quiserem lembrar de alguma também. Yeshua. Essa eu não sei cantar muito. Se vocês quiserem cantar, eu posso seguir com vocês. Eu vou pegar a letra, peraí. Tá, facilita pra mim. E tem também aquela das 99. Você lembra? Não, né? Não.
Aí só com a letra. Eu também não tenho uma cabeça muito boa. É porque se eu estivesse em casa, mas eu não tô. Aham. Não estou em casa. Aqui. Show? Uhum. Peraí, mulher. Qual que é a outra que você falou? Isaías Saad, as 99. Tá. Qual que você mais gosta, Sheilane, que você conhece? Nossa, tem várias. Escolhe uma. Deixa eu ver. Matheus tá aí. Bom dia, Matheus. Porque vocês me pegaram desprevenido, me deu um branco aqui agora. 99 ovelhas. Letra. Pronto. Tem a música aí já. Uhum. Põe de fundo aqui e a gente vai vendo a letra. Ou você vai falando que eu vou... Uhum. Eu não vou ler, não vou conseguir ler mesmo. A gente tá achando aqui mais. O celular dali já tá devagar. Põe certo. Baixinho demais. É muito baixo. Sheilane, ele tá pedindo pra você entrar em oração e é pra você fazer a capela. Não é pra gente colocar. Você só vai... Vê uma que ele te lembra. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Eu posso dar uma olhada no meu repertório, sair e depois voltar? Já, já. Pode. Só para me lembrar aqui da letra rapidinho. Tá Tá. bom. Então é isso, gente. A palavra de hoje está toda focada em intenção do espírito, né? O treinamento que a gente tem que ter é de acreditar que ele sabe o que é melhor para nós. Por mais que a vontade nossa, dos olhos da carne, olhem para as coisas e deseje, a gente tem que subjugar o corpo. Sempre, né? E deixar ele direcionar o espírito, redundante, né? Deixar ele direcionar o espírito para o espiritual, né? Em primeiro lugar. Porque naquela palavra, de novo, reforçando aquilo que eu já falei, quando Jesus diz para festejar quando encontra aquela ovelha perdida, são as ovelhas que estavam perdidas no mundo, escutando palavras distorcidas, achando que tudo do mundo é pertinente e achando que está tudo normal e que ela só vai ter que prestar conta quando finalizar o seu ciclo de vida. E não, a gente tem que buscar ele em vida, antes de tudo. Porque com isso nós vamos incentivar outros irmãos a também acordar. Isso é fácil? Não. Ele falou, no mundo haverá aflições, mas tragam os pesos das coisas que vocês não conseguem carregar para mim, que meu jugo é leve. Então ele vai estar com a gente.
A gente não precisa fazer nada sozinho, não deve fazer nada sozinho. Todos nós juntos somos um nele. E ele em nós vai ser o suficiente para que a gente possa cumprir a missão e vencer todas as batalhas para alcançar aquilo que ele quer. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem e mesmo no meio de tantas atribulações e tantas tragédias, existem mensagens positivas dentro de tudo isso. Terremotos que aconteceram e pessoas que foram salvas depois de tanto tempo que ninguém mais acreditava que poderia ter alguém vivo, sem água, sem alimento, e estavam lá aguardando o impossível de Deus acontecer, né? Tsunamis que aconteceram e pessoas foram salvas no meio de tanta água, porque conseguiram agarrar num tronco de árvore alta, que tinha mais de 15 metros de altura, e ela estava lá pendurada, esperando, né? Pessoas que ficaram ilhadas em prédios, porque a cidade toda foi devastada, e conseguiram ser salvas. Acontecimentos individuais que acontecem diariamente em hospitais. Nós vemos milagres todos os dias e muitas vezes as pessoas ainda pedem: pai, me dá um sinal. Os sinais estão à nossa volta o dia inteiro. A começar quando a gente abre os olhos e ele fala: tá aqui, este é o dia presente, é o meu presente para você. Respira e vá para a missão, porque eu estou te dando mais um dia no livro da vida. Então, tudo isso é obra dele. E a vontade que nós temos é de não nos afastar dele em momento algum, porque quando a gente sente que está acomodado e fica parado, ele chacoalha a gente e fala: ei, eu não chamei você para ficar na rede. Sheilane já conseguiu. Opa, vamos lá. Então, agora é uma bênção, mais uma dele, no dia de hoje. Entrou? Que eu mando o convite, ela tem que aceitar. Ah, tá. Você recebeu aí, amiga? O senhor está repreendido. Qualquer coisa aqui. Chegou! Aê! Cheguei, gente. Desculpa pela demora. Não tem problema, Isso. vamos lá. Vamos lá. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Deus da escuridão. Meu Deus, Ele é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Deus da escuridão. Meu Deus, Ele é quem tu és. Ele é quem tu és. Ele é quem tu és. Desculpa, Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Depois você mostra aí o resultado, tá? Tá bom. Coloca uma foto lá no grupo. Mas Tô aqui no salão agora, pintando as madeixas. obrigada por ser obediente ao Senhor, né? Obrigada. Mesmo aí nos bastidores. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Fica com Deus. Um beijo grande. Beijo. É isso, gente. Obrigado pela participação, por aguardar tudo o que o Pai queria mostrar para nós. E é isso. Fiquem com Deus.
e até a próxima.